Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Aleluia. Quantos estão firmes na leitura da palavra do Senhor, leitura anual da Bíblia? Glória a Deus. Pega firme, gente. Não desanime. Hoje nós lemos, o capítulo de Romanos, capítulo 5. Abra Romanos 5, 12. Convido você a meditar comigo na obra do Senhor e no amor de Deus por cada um de nós, por toda a humanidade. Diz a palavra: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, era alguém semelhante àquele que iria vir. Quem? Jesus. Por quê? Porque Adão foi concebido antes do pecado, assim como Jesus, que veio ao mundo sem pecado. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Aleluia, que a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, a tua palavra que é como um espelho, Senhor, que fala diretamente conosco, na nossa alma, e nos revela, Pai, quem nós somos e quem nós verdadeiramente somos em Ti. Pai, eu te peço, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, que use a minha vida como um instrumento, Pai, em Tuas mãos, trazendo a palavra do Teu coração. Que o Teu Espírito Santo possa vir e trazer vida, Pai, a cada palavra, levando essas palavras diretamente ao coração de cada um presente aqui. Tira todo impedimento, Senhor, todo obstáculo, Pai. Ó Senhor, e venha, Pai, fazer com que essas sementes caiam em corações como terras férteis, Senhor, e venham gerar, brotar e trazer frutos, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai, e frutos que vão trazer a glória para Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e nós já te agradecemos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Quero meditar com você nesse texto, nessa palavra. É um texto muito profundo. A carta de Romanos é um texto muito profundo,
de uma profundidade no Evangelho que é necessário a gente meditar e orar. Mas eu quero meditar em algo, tentar trazer de uma maneira bem prática para nós a profundidade, a imensidão do amor de Deus, da obra de Deus na minha e na sua vida, na humanidade inteira. Aleluia! Tudo fruto do amor de Deus por nós. A gente meditou aqui e a palavra de Deus diz tantas coisas a respeito do pecado, como aconteceu nesse trecho que nós lemos. Através de Adão o pecado entrou no mundo e com isso veio a morte e a condenação de todos, porque todos pecaram. E Deus o tempo todo trabalhando através de Jesus, um único homem, para trazer a salvação. E eu queria que você meditasse comigo e viajasse um pouco em toda a história da humanidade, para a gente entender o que Deus está explicando para nós, o que Paulo, através do Espírito Santo inspirado, escreveu para nos revelar. Nós sabemos que no princípio Deus criou tudo perfeito. A partir de cada conclusão, a gente sabe, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E a cada dia ele terminava, e diz a palavra em Gênesis, depois se você quiser volte lá e leia Gênesis capítulo 1, e viu Deus que era bom, ele criou tudo perfeito. Nós sabemos, Adão foi criado antes do pecado, então Deus criou tudo perfeitamente, aos seus olhos, estava tudo ali perfeito, Adão, e foi através de Adão, como nós lemos, que entrou o pecado. Então, aqui a gente já começa a observar o trabalhar de Deus na salvação da minha e da sua alma. Preste bem atenção para você não se perder em todo o raciocínio. Então Deus criou a humanidade, Adão representando a humanidade. Deus criou a humanidade sem pecado, sem nenhum mal, sem a desobediência. Mas Deus colocou na humanidade o livre-arbítrio, o poder de escolher. E nisso Deus colocou uma opção para Adão. Falou para Adão que ele podia comer de todas as árvores, exceto de uma. E foi ali, exatamente naquele ato, que Adão falhou. Deus criou também Eva. A partir de Eva deu ouvidos à serpente, que a enganou, perverteu aquela instrução de Deus, e ela comeu do fruto, deu para Adão. E Deus falou, Adão desobedeceu, e através disso entrou o pecado. E então o que acontece? O pecado entrou no mundo. Mas nós lemos aqui no versículo 13, e o que é chave para a gente começar, para a gente entender a profundidade do amor de Deus pela humanidade. O versículo 13 diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Explicando por quê? O que é a lei? A lei são os mandamentos que vieram através de Moisés. Deus deu para o seu povo com Moisés. Moisés veio muitos e muitos anos já depois de Adão. Sabemos que teve ali, só de Abraão até chegar em Moisés já teve cerca de 400 anos. O povo de Israel ficou 400 anos como escravos no Egito. E aí vai até o começo. Então diz a Bíblia para nós que o pecado já estava no mundo antes da lei. E ainda diz no versículo 13: mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos 3, versículo 25, se você quiser acompanhar e voltar, se conseguir colocar no telão, Romanos 3, 25, também diz: Deus o ofereceu como sacrifício. Ofereceu quem? Jesus Cristo, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Propiciação é o que? Justamente para desviar a ira de Deus sobre a humanidade que merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus ofereceu Jesus como sacrifício mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E aqui no final diz: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Então Deus, ele deixou impunes, ele diz na palavra, os pecados anteriormente cometidos. E ele decidiu depois punir os pecados todos em Jesus. O que Jesus sofreu na cruz, por mim, por você e por toda a humanidade, foi justamente a punição pelos nossos pecados. Você consegue entender isso que o Senhor está falando para nós? E consegue entender o amor de Deus em tudo isso? Deus, em sua tolerância, através do quê? Por que Deus teve essa tolerância? Porque Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a humanidade, Ele ama a sua criação. E em sua tolerância Ele deixou impune, mas Ele chegou em um certo momento, decidiu punir tudo em Jesus, e Ele foi a nossa justiça, a nossa justificação, a propiciação. Por isso que Deus não necessita punir a nós pecadores que cremos em Jesus, porque a punição que nos era devida foi compensada em Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Então o Senhor, Ele deixou, e diz a palavra, Ele deixou então na sua tolerância impune. Então antes de chegar a lei, já estava o pecado, mas Deus deixou o mundo ir seguindo como ia seguindo. Chegou um determinado tempo, estava muito terrível. Ele chamou Noé e falou: não está dando jeito, eu vou precisar recomeçar tudo. Nós conhecemos a história do dilúvio, da arca de Noé. E Deus então destrói todo o mundo com as águas e recomeça. Mesmo assim, o pecado reinando no meio do povo, o que acontece? Começa de novo a transgressão. Deus chama Abraão e fala: vou fazer um povo através de você, vocês vão ser escolhidos. E Deus faz o povo de Israel através de Abraão. E ele depois continua deixando sem a lei ainda. Aí depois que chega em Moisés, o Senhor lança a lei. Até então, diz a palavra, ele estava deixando impune, mas o pecado já estava no mundo, mesmo antes da lei. E o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então Deus, ele introduz a lei através de Moisés. E no versículo 20 também de Romanos 5 que nós lemos, diz exatamente para que Deus instituiu a lei através de Moisés. E diz no versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Porque a transgressão já existia, o pecado já existia, e Deus estava permitindo, na sua tolerância, impune o pecado e a transgressão. Mas Deus então, Ele introduz a lei através de Moisés para ressaltar a transgressão, para ressaltar o pecado que já existia, para deixar óbvio. E o que nós precisamos entender e chamar a atenção para nós, é que em todo esse tempo, desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto que não deviam comer, o fruto que Deus proibiu, que era o do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma coisa que já estava presente, juntamente com o pecado que veio da desobediência de Adão e Eva, tinha algo mais presente o tempo todo, que era justamente o conhecimento do bem e do mal. Foi esse fruto que Adão e Eva comeram. E é aí que nós devemos observar e saber e sermos sinceros conosco mesmo, que lá no fundo, eu e você, quando a gente comete alguma injúria, algum erro, algo contra o nosso irmão, contra o próximo, ou seja, contra qualquer pessoa, nós sabemos que isso não é da nossa real natureza, da nossa primeira origem, como Adão teve antes do pecado. Foi esse o fruto que Adão e Eva comeram, do conhecimento do bem e do mal. Foi ali que começou a ter a malícia e a maldade. Até então existia o que é a inocência, ingenuidade. Diz a palavra que Adão e Eva andavam nus no jardim do Éden. A partir do momento que comeram, sentiram vergonha. Quando Deus chama Adão, ele fala: eu tive vergonha porque estava nu. E Deus fala: mas quem te disse?
Então agora você já tem conhecimento, porque você comeu do fruto. Mesmo não tendo a lei, mesmo eu não chegando para você, Adão, apresentando para você a minha lei, as minhas regras, a minha moral, a minha natureza, o meu caráter, porque eu sou o Pai, o Criador, mesmo sem eu precisar apresentar a minha moral, o meu caráter a você, você comeu do fruto, e esse fruto despertou em você esse conhecimento do bem e do mal. Então Deus, aí que a gente começa realmente a despertar para o amor de Deus, porque Ele não tinha colocado a lei até Moisés, mas a palavra diz que o pecado já estava, e além do pecado, uma coisa está evidente para nós: o conhecimento do bem e do mal já estava presente na mente de cada ser humano. Então mesmo Deus não colocando a lei, o homem sabia quando estava cometendo algo errado. O homem sabia, sempre soube, que não devia matar. Assim como nós sabemos que na segunda geração, e isso me escandaliza até hoje, desde o primeiro dia, quando ainda criança, jovem, eu li a história de Caim e Abel, e tive conhecimento dessa história, porque eu imaginava, não, primeiro o homem começou com o primeiro pecado, foi desobediência. Eu imaginava que o assassinato só ia acontecer gerações adiante. Não, os filhos de Adão e Eva já foram, e Caim já matou Abel. E o que acontece? Caim matou Abel, e o que ele faz? Ele se esconde quando Deus chama e fala: ei, cadê o seu irmão? Ele fala: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ele já sabia que tinha feito coisa errada. Deus não tinha ainda colocado uma lei que nós conhecemos nos 10 mandamentos: não matarás. Mas o Caim já tinha o conhecimento do bem e do mal, porque ele herdou dos pais de Adão e Eva. Então não tem como eu e você nos enganarmos. O que o versículo 20 diz aqui para nós é a maior pura verdade. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Não era necessário ninguém dizer para você: você deve amar o seu irmão, o seu próximo, ele é igual a você. Nós temos o conhecimento do bem e do mal, porém Deus trouxe a lei para deixar bem claro: olha, é assim, pronto, acabou. Aí ficou mais óbvio. Nossa, eu matei alguém. A lei dizia para não matar. Nós temos essa tendência, não é verdade? Você faz uma coisa errada: mas eu não sabia. Mas eu não sabia. Se a gente faz alguma coisa errada, sabia que é nosso dever, né, conhecer a Constituição brasileira, as leis. A partir do momento que somos cidadãos brasileiros, não tem que ter essa desculpa: eu não sabia. E aqui, tratando-se de uma moral, de algo que diz respeito da natureza, da nossa criação, e do fruto que Adão e Eva comeram e que nós herdamos, nós já temos dentro de nós o conhecimento do bem e do mal. Então a lei, as regras, são somente para ressaltar, para evidenciar o pecado e a transgressão. E se você entender o que eu estou querendo dizer aqui essa noite, mostrando que mesmo sem lei, mesmo sem regra, mesmo sem mandamento, o que Deus está dizendo para nós é que no fundo nós sabemos o que é certo e o que é errado. E mesmo assim Deus, em sua tolerância, Ele deixou impune os nossos pecados, as transgressões de toda a humanidade. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele me ama, porque Ele te ama. E porque o tempo todo Ele não quer nos punir com a morte eterna. O que Deus falou imediatamente quando Ele viu que Adão e Eva tinham comido do fruto, né? Quando Ele viu, parece, né, como se Deus não conhecesse tudo, mas a partir daquele momento, o que Ele fez? Ele colocou anjos e proibiu Adão e Eva de terem acesso à árvore da vida, que também era presente no jardim do Éden. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles permaneceriam para sempre com a natureza pecaminosa. Por isso que eu e você, um dia teremos o privilégio
de comer da árvore da vida, porém apenas depois de termos os nossos corpos glorificados. Aleluia, aleluia. Então o tempo todo Deus, na história da humanidade, Ele tem agido com tolerância. Para mim, através de toda essa meditação e de toda essa, mergulhando nessa palavra, nessas verdades, começa a ficar ainda mais óbvio, de que tudo que não é bom, é justamente a ausência de Deus, na minha e na sua vida, e não o contrário, como tentam nos convencer. Se Deus fosse bom, não haveria morte. Se Deus fosse bom, não haveria pedofilia, estupro, roubo. Porém é justamente o contrário, porque Deus é bom, é que Ele nos trouxe o sacrifício de Jesus, e Ele, sabendo que eu e você sabemos e temos a plena convicção, conhecimento do bem e do mal, e nós é que nos fazemos de coitadinhos, Ele ainda assim persevera na sua tolerância e no seu amor por nós. E Ele é paciente comigo e com você. Ele é paciente. Ele é paciente. E Ele não poderia roubar de nós, tirar de nós o livre-arbítrio, o poder de escolha. Aleluia. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Eu sei que é algo bem, mas é maravilhoso meditarmos e entendermos. Romanos 5, 9, o versículo um pouco anterior diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Porque como Deus é justo, e a palavra diz em Êxodo 34, os atributos de Deus, diz que Ele é justo, Ele não pode, como Ele é justo, Ele não pode deixar de punir o pecador. Então se Ele fosse agir com a justiça dEle, Ele teria já aniquilado toda a humanidade. Mas pela bondade, apesar de Ele ser justo, Ele também é um Deus de amor. Então Ele decidiu fazer quem? O Filho dEle, o condenado em nosso lugar, e Ele exerceu a justiça dEle em Jesus, para exercer o amor dEle em nós. Olha como Deus é maravilhoso. Você entende isso? Se Deus fosse exercer a justiça dEle de maneira crua em nós, já estaríamos aniquilados, toda a humanidade, porque todos pecaram com Adão. Mas nós fomos o quê? Salvos da ira de Deus, é isso que diz o versículo 9, devido ao amor dele por nós. E como que a gente recebe tudo isso? Diz a palavra, é crendo em Jesus, crendo no Filho de Deus, na obra que Jesus fez. A justiça vem pela fé. E nós precisamos, aleluia, parar de querer enganar a nós mesmos, ou pior ainda, tentar enganar a Deus, com uma fé vazia, ou como Tiago diz, uma fé sem obras. Porque a obra, ela evidencia a fé. E Tiago diz, Tiago 2, versículo 14, vamos ler rapidamente esse trecho, Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas.
tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E outra palavra que me vem ao coração, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que se toda a humanidade tivesse o conhecimento dessa palavra e tivesse o entendimento dessa palavra, pararia de falar: não, se Deus tivesse amor, não teria o mal no mundo. 2 Pedro 3,9 que diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que alguns cheguem ao arrependimento? Que todos cheguem ao arrependimento, porque Deus é paciente. E no versículo 15 de 2 Pedro 3 diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, porque Deus é paciente conosco, é que Ele nos permite alcançar a salvação das nossas almas, porque Ele é paciente. Em sua tolerância Ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Em sua tolerância, em sua paciência, a paciência do Senhor significa salvação. Aleluia. Mesmo sem nós termos, antes de chegar a nós, o Evangelho, a pregação do Evangelho, da morte de Jesus na cruz, da salvação, do perdão dos nossos pecados, lá no nosso íntimo, sejamos sinceros conosco mesmos, nós sabemos o que é errado, o que é bom e o que é mal, porque nós temos o conhecimento do bem e do mal. A quem estamos tentando enganar? Mas Deus, Ele é paciente, e Ele não quer que ninguém pereça, é isso que diz a palavra. O que Ele diz que não quer que ninguém pereça, que não quer que ninguém passe a eternidade no inferno. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E quando a gente vê o ser humano fazendo mal um para o outro, não é porque Deus é mau, não, é porque Ele ainda está com paciência. Eu ainda espero que um dia você vai parar de fazer o mal para o seu próximo. Eu ainda vou aguardar mais um pouco para ver se uma hora você vai chegar ao arrependimento de todo esse mal que você tem feito para o seu próximo. Você está fazendo mal, e eu aqui te perdoo. O meu filho morreu na cruz para perdoar todo esse mal que você está cometendo. E não é a maldade de Deus, não é o amor de Deus, é a paciência dEle sendo revelada para mim e para você. Quanto mais maldade nós vemos no mundo, mais consciência eu tenho da paciência de Deus com a humanidade, comigo e com você. Quanto mais eu falho em seguir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, que se a gente fosse sincero conosco mesmo, não precisaria da palavra, porque nós temos o conhecimento do bem e do mal. Quanto mais eu erro, eu percebo como Deus é bom para mim, como Ele me ama, como Ele ama a humanidade. E aí é o que Paulo fala: então é por isso que nós vamos pecar ainda mais, para mostrar mais a grandeza e o amor de Deus? Não, pelo contrário. Aí é que nós vamos acordar e falar: quem sou eu? Jamais, eu quero parar de fazer o mal, eu quero agradar esse Deus de amor, esse Deus tão bom que Ele é, que ainda vendo tanta maldade entre os seus filhos, Ele é como um pai. E Ele, como um pai, quem é pai e mãe aqui? Você sabe, se você tem mais de um filho, você sabe como é terrível você ver um filho fazendo mal para o outro. Eu posso dizer isso porque
mesmo eu tendo só um filho, para mim vocês todos são filhos e filhas. E quando eu vejo briga entre vocês, me dá uma tristeza grande na alma. E se eu sinto isso, eu imagino como é o coração do Pai a respeito de nós e de toda a humanidade. E diante de tanta maldade, de tanta iniquidade, se fôssemos nós, a gente ia falar, vamos ser sinceros, quantos aqui já teriam acabado com o planeta Terra? Mas Deus não é como nós. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, Ele é tolerante. Ele fala, meu filho está errando, mas eu vou ser mais um pouco paciente com ele, porque eu creio que ele vai, aleluia, ele vai chegar. Deus não fala aleluia, tá gente? Sou eu que estou falando. Que aleluia significa Deus seja louvado, tá? Mas você consegue entender isso? Deus, em sua paciência, em seu amor, em sua tolerância, Ele está aguardando muitos de nós chegarmos ao arrependimento, muitos da humanidade inteira, do planeta Terra, chegarem ao arrependimento. E o arrependimento tem que ser o quê? O sincero. É por isso que eu volto a falar, não vamos tentar enganar a Deus. Que paremos de primeiro enganar a nós mesmos. Como Jesus fala, Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O arrependimento é onde? No coração. Diga, no coração. Não é da boca para fora. E aqui que muitos tentam dar nó em Deus. Muitos tentam dar um jeitinho na salvação. Diz assim, não, a salvação é pela fé. E eu digo, eu creio em Jesus. Mas a vida demonstra o contrário. E Jesus declara, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Romanos 10, versículo 9, deixa bem claro para nós. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessa com a boca, mas crê onde? No coração. Você não crê com a boca dizendo eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Você crê no coração. E no versículo 10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, para você ser justificado através do sacrifício de Jesus. Então você verdadeiramente crê com o seu coração, se arrepender com o coração. Aleluia. E por que tem que ser no coração? Provérbios 4, 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É do coração que sai tudo da nossa vida, as nossas atitudes, as palavras que nós declaramos, assim como Jesus falou em Mateus 12, versículo 33, considere uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de maldade, a boca não vai falar coisa boa. Se o coração está cheio de bondade, a boca não vai falar coisas ruins, maldade. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro, coração, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. O que Jesus está dizendo das palavras? Porque Ele está dizendo das palavras seremos condenados ou absolvidos? Porque Ele está dizendo que as palavras são os frutos, e os frutos evidenciam o coração. Porque é do coração, acima de tudo, guarde o seu coração. Você quer crer em Jesus? Não creia da boca para fora, creia no
coração. Creia no coração. Aleluia. E as suas obras somente vão evidenciar o que está lá no seu bom tesouro. Aleluia. Tudo que Jesus fez foi para que nós estivéssemos nele. João 15, ele faz a analogia dele como a videira e nós como os galhos. Ele diz, versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia. E Deus, ele operou toda essa obra por mim e por você desde a eternidade. O que é a eternidade? É a ausência do tempo. É o ambiente celestial onde Deus habita, onde o mundo espiritual acontece. Deus operou tudo isso por nós na eternidade. Esse sacrifício de Jesus, o sangue derramado, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Para que todos tivéssemos a chance da salvação, assim como diz a palavra, Abraão, muito antes da lei, diz a palavra que ele creu em Deus, na promessa, e isso lhe foi acreditado como justiça. E como foi evidenciada a fé de Abraão, que é o pai da fé? Através da obediência, que é o que? É um fruto daquilo que ele creu no coração. Aleluia. E tem salvação para Abraão mesmo antes de Jesus? Tem, porque é através da fé. Aleluia. De crer com o coração. Aleluia. O sacrifício de Jesus, Hebreus 9, 24 diz: pois o Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Jesus foi na eternidade, foi no céu, foi no santuário superior. Aleluia. E foi o único suficiente por mim, por você e por toda a humanidade. E para participar dessa salvação, basta você crer com o coração no que Jesus fez e entender que apesar de tanta falha nossa, de tanta falha de toda a humanidade, a tolerância, a paciência do Senhor continua sendo aplicada, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Finalizando, versículo 8. O que isso tudo que nós meditamos nesses minutos significa? Romanos 5:8. Mas Deus demonstra. O que Ele demonstra em tudo isso? Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Seguindo o versículo 9: como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. No lugar da ira, o Senhor nos demonstrou o seu amor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Oh, aleluia. Eu quero convidar você
a cada vez mais se aprofundar e meditar. Continue meditando nessa palavra quando você estiver indo embora para casa durante esses dias, porque o amor de Deus, ele é imenso, ele é imensurável, e é isso que a gente observa. Enquanto o mundo quer, através da maldade do homem, quer colocar em dúvida o amor de Deus e querer colocar Deus como um ser mau, a Bíblia nos diz totalmente o contrário. Não, o amor de Deus, ele é tão grande, que ainda quando éramos pecadores, Deus já ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Aleluia. E Ele foi paciente comigo. Quantos aqui podem dizer, eu nasci em berço evangélico, tive o meu momento por volta dos 17 anos, que eu tive o meu verdadeiro encontro com Deus pessoal, e decidi, entendi o que estava sendo ensinado para mim desde a minha infância, e tomei a minha decisão pessoal, consciente, em seguir a Senhor Jesus. Mas muitos eu sei que não nasceram nesse berço evangélico, mas podem reconhecer sim na sua vida que Deus foi paciente com você. Hoje mesmo estive num velório de um irmão aqui, oremos pela vida da nossa irmã Lena, do irmão Ari, que são diáconos aqui da igreja. Faleceu o pai deles, e na vida dele nós podemos observar que Deus foi paciente. Semanas antes, ele teve a consciência, ele estava frequentando uma igreja, e o pastor foi na casa dele, o batizou na sua casa, ele entregou a vida ao Senhor Jesus, aleluia, e cumpriu-se a palavra. Paciência do Senhor significa salvação, e Deus, ele é paciente comigo, com você, com toda a humanidade. Que possamos nos encher da palavra de Deus, do amor de Deus, e ter esse evangelho vivo em nossos corações, para trazer essa esperança para a humanidade, para aqueles que ainda estão cometendo o erro, na ignorância de conhecer o amor de Deus, mas no fundo tem o conhecimento do bem e do mal. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, Pai, e abrindo e rasgando os nossos corações diante de Ti, Pai. Nos falta palavras, Deus, para te agradecer pelo Teu grande e infinito amor, para te agradecer pela Tua paciência em nossas vidas e por toda a humanidade, Senhor. Pai, nós queremos nos unir a Ti neste propósito, Deus, de salvar a humanidade. Coloca em nós o Teu amor e a Tua paciência, que diz que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Desperta em nós, Senhor, a urgência de pregar o Evangelho, de compartilhar o Teu amor, de sermos instrumentos em Tuas mãos, Senhor, de pregar o Teu amor, o Teu Evangelho, e livrar vidas, livrar almas da condenação do pecado, da morte eterna, de perecer sem o conhecimento desse Teu infinito amor, Pai, que foi demonstrado em Jesus, que morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Oh Deus maravilhoso, oh Espírito Santo de Deus, nos enche deste amor. Pai, nós queremos Te pedir perdão como igreja, como Teus servos, onde muitas vezes agimos com falta de amor e paciência, querendo, Senhor, querendo a destruição do mundo, sendo que o Senhor ainda está agindo com paciência, porque ainda tem muitos para serem salvos. Produz em nós, Senhor, como nosso querido irmão Paulo, que declarou em sua carta aos Filipenses, ele desejava ir, mas ele disse: não, mas isso é para o bem de vocês, eu gostaria de ir, estar com o meu Senhor, mas para o bem de vocês, eu prefiro estar aqui e pregar mais o Evangelho, compartilhar mais o amor de Deus, e ser instrumento para que mais almas sejam alcançadas, e para que mais
possam ser livrados de perecer e que muitos mais cheguem a esse arrependimento. Que possamos nos unir ao teu amor e à tua paciência. E a tua palavra diz, Senhor, Gálatas 5, 22 e 23, que a paciência e o amor são frutos do teu Espírito Santo que habita em nós. Desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, se ainda é necessário, nós que desejamos muito estar contigo, se ainda é necessário passarmos alguns anos neste mundo em sofrimento, mas por amor a almas que serão alcançadas, Senhor, nós preferimos obedecer a Ti, agir por obediência e por amor e por paciência a essas almas. Ó Deus, e a esperança jamais vai faltar em nossos corações, pois ainda que seja hoje, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não importa. O que importa é que quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a nossa vida individualmente acabar, o Senhor nos receberá em teus braços de amor. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, e nós negamos a nossa vida, o nosso ego, para viver